Olá, turma. Que Deus abençoe o nosso dia e possamos ter disposição, saúde nesse dia de hoje, abençoado por Deus. Então, nós vamos iniciar nossa aula de redação, onde nós estamos estudando um gênero textual que precisa de toda a sua atenção, que é o artigo de opinião. Lembrar que o artigo de opinião é um texto que é um texto para jornais ou revistas. Ele é publicado em jornais e revistas. Nós vimos nas aulas anteriores a estrutura de um artigo de opinião. Nós vamos revisar hoje essas etapas para que você já possa tentar fazer o seu artigo de opinião, certo? Nós vamos por etapas, explicando direitinho, até você ter um conhecimento maior e conseguir fazer o seu artigo de opinião. Primeiramente, temos que entender o que é o artigo, como se organiza, como você reconhece um artigo de opinião ao ler, ok? Então, no seu caderno do escritor, que você vai pegar agora, você teve um planejamento, um artigo para ler, lembra? Na página 32, refletir, analisar, né, esse artigo, procurar ver aí as etapas do artigo de opinião, que é a introdução. Nessa introdução se apresenta o assunto e já a posição, se é contra ou a favor. Note que os artigos de opinião, eles trazem assuntos polêmicos. O que é um assunto polêmico? É aquele da qual as opiniões se dividem. Eu posso pensar de uma forma e uma pessoa pode pensar de outra. Eu posso aceitar uma coisa e outra pessoa pode não aceitá-la, certo? E aí causa uma polêmica, uma divisão de opiniões que devem ser respeitadas, mas que o artigo, a pessoa que escreve um artigo, ela defende a opinião dela sobre determinado assunto que está sendo exposto, a ponto assim de ser persuasivo, que é uma coisa persuasiva que você tenta mudar a opinião do outro pelos seus argumentos que você colocou, ou seja, falar para o outro por que você pensa dessa forma, que são os argumentos. Minha opinião é essa e eu penso isso. Aí você vai, diz aí os seus motivos, que nós chamamos de argumento. Isso tudo tem também no texto, artigo de opinião. Vamos lá. O nome do artigo na página 32 era Publicidade dirigida às crianças não combina com uma sociedade ética, certo? Nós vimos, já lemos sobre a propaganda, já vimos qual é o objetivo da propaganda, de persuadir, de fazer o outro desejar aquele produto. Aí na propaganda eles dão os motivos para convencer, né? Persuadir, convencer o outro a comprar, a adquirir aquele produto. Nós já vimos em outras leituras que a propaganda direcionada ao público infantil, para fazer com que essa criança tenha vontade de produzir, de adquirir aquele produto, não é assim apoiado por lei, certo? Nós vimos isso em uma das leituras. E também a pessoa defendia que não pode a propaganda ser direcionada à criança e ela apresentava os motivos, né? Que a criança ela não tem a sua renda, às vezes ela não sabe distinguir se aquilo está caro demais para a sua família, e começa ali aquela coisa de convencer os pais a comprar, certo? Então, nós temos aqui outro texto, Publicidade dirigida às crianças não combina com a sociedade ética, novamente aqui defendendo aqui a propaganda que não deve ser direcionada à criança, ou seja, não deve ser totalmente assim, toda para a criança. Isso não quer dizer que a pessoa não vá fazer propaganda do seu produto. Vai sim, certo? Mas não ter a intenção do público ser aquela criança.
Ok? Então, vamos lá. Após você ter lido o texto, tinha umas perguntas para você responder. Qual era o assunto discutido no artigo? Qual era a opinião do autor sobre o assunto? Que argumento ele usa para defender essa opinião? O autor apresenta alguma solução para a questão e você ia fazer a sua análise aqui, certo? Então, depois de lida note que aqui essas questões é até orais, né? Nessa parte aqui, após a leitura, também tinha o planejamento para você fazer, que é o que nós vamos fazer agora. Agora é sua vez, você já leu esse artigo, já sabe qual era a opinião dele, o que é que ele defende aqui. Ele diz: a restrição do direcionamento da publicidade ao público menor de 12 anos de idade deveria, na verdade, ter sido posta em prática na data da promulgação da Magna Carta, em 1988. O que é que ele quer dizer? Ele disse que essa proibição da propaganda direcionada para a criança deveria ser proibido por lei, ok? Bom, então é isso que ele está dizendo aqui, a opinião dele. Aí depois ele começa a falar aos argumentos que as empresas abusam. Aqui é o argumento que ele está usando para sustentar isso que ele falou no primeiro parágrafo, na introdução dele. Depois, lá no final, ele vai falar: essa simples, mas fundamental mudança tornará a relação comercial entre anunciantes e consumidores mais justa. Aí ele começa a dizer, dando aí a opinião dele e por quê, certo? E ele termina esse texto. Agora é sua vez de fazer um artigo de opinião. Como, tia, eu vou fazer esse artigo de opinião? Você agora vai pensar na propaganda direcionada ao público infantil. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? O que é que você pensa? Você também é a favor que as propagandas sejam direcionadas diretamente para você, sem você ter condições, se aquele objeto, aquele produto é caro demais para a renda da família? Pronto? Então você precisa agora ter a sua opinião formada, para você construir agora o seu texto de opinião, seu artigo. Vamos para a terceira questão da página 33. Vamos lá, página 33. Antes de começar a escrever, pense nessas questões e anote as primeiras ideias. O que é que ele está pedindo? Ele diz que você vai fazer um artigo de opinião para defender suas ideias e colocar os seus argumentos, os seus porquês. Agora é sua vez, dar sua opinião sobre as propagandas. E você está assistindo um filme, passa, né, aquela propaganda. A novela e passa uma propaganda. Ou então, na internet, na rua, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, você tem que pensar qual é a sua opinião sobre a propaganda infantil. Você já sabe? É contra, a favor, concorda, discorda? O que você pensa a respeito de anunciantes que querem convencer as crianças a consumir determinados alimentos ou brinquedos? Como é? Qual é a sua opinião? Da propaganda fazer com que a criança, né, convencer a criança, não é os pais, não é a família, a comprar aquele alimento ou adquirir aquele brinquedo. O que é que você acha? Você como criança, né? A C. Qual é a linguagem adequada a esse tipo de texto e ao público leitor? Você vai escrever seu texto para um público em geral? Pronto, escolha aí. Eu vou para todo mundo, criança, adulto, vai ler o meu texto e vai entender. Pronto. Primeira coisa é isso. Qual é a sua opinião? Segundo, saber defender a sua opinião antes de começar seu texto. Já está tudo pensado, já está tudo organizado, eu já sei qual é, você vai para a página 34, certo? Mas antes, nós vamos aqui na 33 para o que você precisa lembrar antes de iniciar o seu texto. Vamos lá? 33. Lembre-se, todos lá
com seu caderno do escritor, hein? Lembre-se, crie um título que desperte o interesse e a curiosidade do leitor, viu? O seu texto tem que ter um título para atrair a curiosidade do leitor. Pense no título. Depois, escreva um parágrafo inicial. Esse primeiro parágrafo é a introdução. Você vai apresentar o assunto, que é propaganda direcionada à criança, e já determina aí a sua opinião, se é contra ou a favor, certo? Tudo isso tem que estar escrito no seu primeiro parágrafo. A próxima, apresente os argumentos. No segundo parágrafo, você já vai dizer por que você é contra a propaganda direcionada à criança ou a favor dessa propaganda direcionada à criança. Por quê? Quais são os seus motivos que você defende ou que você é contra? É uma dessas opiniões que você já determinou. Aí você vai dizer por quê. E por último, o último parágrafo, você vai concluir o texto, é a conclusão. Retomando o que foi exposto. O que é retomando o que foi exposto? Aquilo que você escreveu lá na introdução. A propaganda direcionada ao público infantil. Sou contra, sou a favor, conforme você escreveu lá, certo? E depois defendeu. Agora você vai dizer, voltar ao assunto, a propaganda direcionada ao público infantil deveria, você pode colocar aqui uma solução. A sua solução qual era? É continuar? É realmente existir a lei que eles proíbam? Ou vai continuar desse jeito aí, como está? Pronto, você pode ter sua solução aí, colocar e registrar. Certo? Confirmando ainda aqui nesse último parágrafo que você é contra. Onde você vai escrever isso? Na página 34. Ó, página 34, aqui, você vai escrever o rascunho desse texto de opinião, tá bom? Relacionado à propaganda infantil para crianças. Criar um título, fazer uma introdução com o tema, apresentar sua opinião logo no primeiro parágrafo, dizer por que é contra ou a favor e pode terminar você dando uma solução que você pensa que resolveria o assunto, tá bom? Então, até a nossa próxima aula de redação, tenta fazer aí um pequeno artigo, pelo menos tente. Lembre-se, é apenas um rascunho. Depois, na próxima aula, a gente vai debatendo, assim, conversando, você vai me ouvindo e você vai chegar à conclusão se está bom ou não, ou se deve mudar alguma coisa antes de passar a limpo. Então, pensa aí sobre o assunto, bastante aí, pense e veja aí a sua posição e comece a fazer a sua produção textual, artigo de opinião. Tchau. Beijo.